Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa, Comentários da Lição Bíblica para Jovens 2024. Estamos no segundo trimestre, já se aproximando do finalzinho dele, e nós estamos aqui diretamente pela CEADEB TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9. Aproveita que estamos iniciando o nosso programa e já começa a compartilhar com os teus vizinhos, com os teus amigos, convida-os para serem também abençoados. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de toda a nossa programação. Pela Rádio Vox 105.9, todos os sábados, das 13 às 14 horas, estamos com o nosso programa sendo um programa que abençoa os irmãos através da nossa Rádio Vox. E você que está nos ouvindo e de repente não pode nos ouvir porque aí na sua região ainda não pega, você pode também baixar aplicativos de rádio e esses aplicativos vão facilitar para que você nos acompanhe pelas redes sociais a programação da Rádio Vox e da CEADEB TV, tá certo? Queremos mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, para a nossa pastora irmã Lourdes, para os seus filhos, para a sua família. Estamos orando por vós para que Deus continue guardando, dando saúde e fazendo cada vez mais prosperar o trabalho da vossa mão. Você que está nos assistindo, que quiser contribuir também para a construção do nosso grande templo aqui na Assembleia de Deus em Salvador, que fica situado ali na Avenida Paralela, você também pode contribuir, tá certo? Presbítero Adonias, vamos providenciar aquele QR Code e aquela chave Pix, tá bom, presbítero? Para a gente disponibilizar para os nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão no interior, estão em outros estados e querem também fazer parte dessa grande obra, você pode também ofertar, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. A partir de hoje nós vamos estar disponibilizando a chave Pix ou o QR Code para que você possa apontar aí o seu celular e fazer a sua doação, a sua oferta, e eu tenho certeza que Deus te abençoará poderosamente, tá bom? Queremos mandar também um abraço para todos os diretores da nossa convenção, pastor Cleudson, pastor Joesé, pastor Francisco, pastor Carlito, pastor Davi Boa Sorte, pastor Eliude, essa equipe abençoada que Deus levantou para estar auxiliando o nosso pastor presidente na condução da nossa convenção. Bom, no dia 9 de junho, nós vamos estudar a lição de número 10, e essa lição tem por título a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo para você? Há quem diga que ele foi um mito, há quem diga que ele foi um vulto da história. Mas para você, quem foi Jesus? É o que nós vamos estudar na lição de hoje, tá bom? O texto principal encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Levi, ou Mateus, capítulo 1, versículo 21, que diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O resumo da lição: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho, e somente seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Não tem Padre Cício, não tem a Dulce dos pobres, ninguém. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Esta lição, ou esta aula, nós temos 3 objetivos. E é muito bom, é de bom alvitre, que os teus alunos consigam pelo menos captar esses 3 objetivos. Quais são eles? Primeiro, mostrar quem foi Jesus Cristo. Segundo, saber o que os homens diziam ser Jesus, o que é que eles falavam a respeito de Jesus. E, por fim, conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é único, não existe outro igual. Se aparecer alguém dizendo que é Jesus, pode ter certeza que é obra do anticristo. O texto bíblico e a referência que a gente utiliza para a leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João Marcos, o evangelista, no capítulo de número 14, versículo 56 ao 64. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer,
eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece. E todos consideraram culpado de morte. A introdução da nossa lição, que é a perspectiva do escritor e do comentarista, está assim escrito: o mundo em que vivemos vem passando por inúmeras transformações no comportamento e no pensamento das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano a ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. Com tudo o que a Bíblia afirma a respeito de Jesus e o que isso afeta a nossa vida, é o que vamos estudar nesta lição. Essa lição está dividida em 3 partes, e nesse primeiro tópico da nossa lição, ele também se subdividiu em 3 subtópicos. Ele estava com Deus, vinda anunciada por profecias e nascido de mulher. Ele estava com Deus. Para que iniciemos o estudo, devemos compreender que Jesus é antes da criação. Antes do próprio Deus criar todas as coisas, Jesus, presbítero Adonias, ele já existia. A Bíblia diz que ele estava com Deus no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Eu não posso iniciar esta lição sem lembrar os nossos alunos que, de fato, Jesus é Deus. Jesus faz parte da Trindade, a Trindade divina e celestial. E como Deus, ele estava no princípio de todas as coisas. Antes que houvesse a grandeza de medição que chamamos de tempo, onde contamos dias, meses e anos, Jesus já existia. A Bíblia diz que ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas também. Então, antes que houvesse essa medição, essa grandeza que nós chamamos de tempo, né? Contamos dias, meses, a gente precisa entender que Cristo, que Jesus, já existia muito antes. Jesus não somente era Deus, mas também estava com ele antes da criação e fez todas as coisas. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz: porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Aleluia! Você pode adorar a Deus nesse dia. Por quê? Porque todas as coisas que existem foi o próprio Deus quem fez. Há quem se equivoque e diga que o diabo fez isso. Não, o diabo não fez nada. Tudo quem fez foi Deus. O diabo, ele procura levar proveito daquilo que Deus fez. Mas nós sabemos que tudo que existe foi Deus que criou: os céus, os luminares, a terra, o mar, a natureza. Tudo foi obra da criação do próprio Deus. Segundo o subtópico, vinda anunciada por profecias. Jesus não foi uma obra do acaso, não foi um acidente. Jesus fora resultado de profecias que foram vaticinadas pelos profetas veterotestamentários,
profetas hebreus receberam revelações de Deus sobre a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se não houver revelação da parte de Deus, não há profecia. A Bíblia diz que é Deus que inspira os profetas para que eles falem em nome de Deus. E foram eles inspirados pelo próprio Deus, que foram usados por ele e que receberam a revelação do próprio Deus para profetizarem a vinda do Messias. Ele seria levado diante de seus acusadores como um cordeiro mudo. Isso quem está dizendo é o profeta Isaías, no capítulo 53 e o versículo 7. Observem como o profeta já anunciava isso muito tempo antes de Jesus Cristo nascer, e como se cumpriu, e que isso aconteceu de fato quando Jesus foi levado pelos seus algozes, pelos seus inimigos, para ser crucificado, e ele não abriu a sua boca. Ele se manteve calado como ovelha que é levada ao matadouro e fica calado, sem questionar, sem perguntar. Olha o que Isaías, no capítulo 61, versículo 1 e 2, nos revela muito antes de Jesus Cristo nascer. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Olha que profecia maravilhosa. Aqui o profeta Isaías está falando sobre a vinda desse Messias, que seria o Cordeiro de Deus, e o texto que nós lemos, 61, na verdade aponta para aquilo que ele iria fazer. Mas Isaías 53, versículo 7, é o que fala de fato a forma como ele se comportaria. Olha o versículo 7 do capítulo 53. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E olha que Jesus, presbítero Adonias, podia de fato contestar, podia reclamar, questionar, mas ele se manteve calado. Alguma coisa, presbítero? Isso aí. Fiquei mais bonito? Oh, glória a Deus, tá vendo? Como é bom ter amigo, viu, irmãos? Agora depois aqui ele me acaba e diz que eu sou feio, que eu sou isso e aquilo. Depois ele me paga, viu, Adonias? Oh, Jesus. Mas então, queridos, observem que o texto de Isaías 53, versículo 7, fala de algo antes mesmo de Jesus vir, de como ele se comportaria. E quem falou isso para o profeta Isaías? Foi o próprio Deus quem o revelou. E a gente percebe que o chamado de Cristo foi um chamado que fez de fato uma diferença. Porque nós lemos em Isaías 61 que ele veio para anunciar as boas obras, as boas novas. E anunciar as boas novas é pregar o evangelho da salvação. Ele veio para libertar o cativo, para trazer alegria para quem estava triste, para libertar os oprimidos. Foi isto que o profeta Isaías vaticinou, profetizou e de fato aconteceu. Nascido de mulher, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. É interessante aqui, presbítero Adonias, fiquei bonito? Ah, obrigado, viu? Isso é 10. Foi mandei isso aí? Deus é o amor da minha vida. Será de outra coisa? Ai, Jesus, vamos lá. Então o apóstolo Paulo diz que, escrevendo aos Gálatas, que Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A Bíblia diz que ele não veio para abrogar a lei, mas veio para cumpri-la.
Ele veio para mostrar para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes, aquilo que vocês pregam e não vivem, eu prego e eu vivo. Eu vim para resgatar vocês que estão debaixo do jugo da lei. No século II da nossa era, uma heresia foi levantada por um homem chamado Manes, que dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter um corpo. Olhem como esse Manes e os gnósticos queriam a todo custo dizer que Jesus não foi humano, que ele era um espírito. Porém, nós sabemos, e a Bíblia nos comprova, de que Jesus foi 100% homem e foi 100% Deus. Se Jesus não fosse homem, ele não poderia chorar, não se cansaria. Se Jesus não fosse homem e fosse apenas espírito, ele não precisava deitar, repousar na casa de Lázaro, não precisaria entrar na casa de Zaqueu para se alimentar com ele. E o que foi que aqueles homens disseram? Ele é pecador porque ele se assenta para comer com pecadores. Então, de fato, Jesus, ele foi 100% Deus, mas 100% homem. E aqui nós temos a comprovação de que essa heresia levantada lá no século II, ela cai por terra. Por ocasião de sua vitória sobre a morte, ele disse a Tomé: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tomé estava incrédulo, Tomé não estava acreditando. Os irmãos lembram que Tomé, quando Jesus ressuscita e vai para Emaús com aqueles dois discípulos, Tomé não está acreditando que Jesus havia ressuscitado. E Jesus então tira a prova dos 9 com aquele homem e diz assim: aqui, Tomé, veja que de fato sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não foi um espírito. Enquanto esteve aqui na terra, ele era 100% homem, igual a mim, igual a você, sujeito a todas as paixões. E o escritor da carta aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. O segundo tópico da nossa lição: quem dizem os homens que eu sou? Esse segundo tópico, a segunda parte, vai subdividir em 4 subtópicos. Quem dizem que eu sou? Jesus era louco? Uma pergunta. Jesus era um mentiroso? Jesus era Deus? Nós vamos então discorrer sobre esses 4 tópicos para que cheguemos a uma conclusão. Quem dizem que eu sou? Muito se tem debatido sobre a identidade de Cristo, pois ela mostra quem ele realmente é. E essa personalidade de Cristo, essa identidade de Cristo, está, Adonias, muito relacionada com a forma com a qual Jesus Cristo vivia. Jesus Cristo era amigo, Jesus Cristo era irmão, ao mesmo tempo ele se preocupava, ele era humano. Eu costumo sempre dizer que humanidade é a mesma coisa que santidade. Quanto mais nos tornamos santos, nos tornamos humanos, nos preocupamos com as pessoas. E isso era uma característica marcante na vida do Mestre, marcante na vida do Messias. Ele era humano. Essa sua identidade estava atrelada com a forma com a qual ele vivia. Após ler os evangelhos e ter aceitado Jesus, um ex-ateu chamado C.S. Lewis deu 3 opções aos seus ouvintes do rádio, com base no que Jesus disse e fez nos evangelhos. Ele, fazendo um programa de rádio, esse escritor hoje, chamado C.S. Lewis, ele fez num programa de rádio que ele conduzia, ele fez 3 perguntas para os seus ouvintes. Jesus, ele é um louco? Jesus é um mentiroso? Ou ele estava falando a verdade de que realmente era Deus? O que você acha? Talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez, não ainda professa a fé cristã,
E a pergunta que nós fazemos é: Jesus era louco? Jesus era mentiroso? Ou ele estava falando a verdade? Eu me lembro, presbítero Adonias, que ainda na minha tenra idade, eu ia para uma igreja que apareceu aqui em Salvador, e quando nós chegávamos lá, presbítero Adonias, dessa igreja, tinha uma diaconisa que ela ia ministrar, e eu lembro que ela, na sua ministração, ela dizia: porque Jesus é um cara muito louco. Eu nunca concordei com essa expressão, irmãos, porque, primeiro, Jesus não pode ser tratado, o nosso Messias, não pode ser tratado com pronomes como o que ela estava utilizando, que para mim denegriam a imagem de um homem que foi santo, de um homem que foi diferenciado pela sua conduta, pela sua postura. E ela usava essa expressão. Nunca concordei. Quando eu ouvia falando, isso me causava uma estranheza, uma ojeriza que criava em mim, porque eu nunca concordei com a forma como ela se expressava no seu sermão. Mas há quem ainda pense dessa forma. Ou que talvez ele fosse um mentiroso, um impostor, porque estava falando em nome de Deus. Mas ele não era. Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Veremos à luz da palavra essas opções que o C.S. Lewis ele propôs para os seus ouvintes do programa de rádio. Jesus era louco? Princípios estabelecidos por Deus para o casamento. Observe, irmãos, que nessa pergunta se Jesus era louco, se Jesus de fato fosse louco, ele seria um desequilibrado, alguém que acreditava ser uma pessoa, mas era outra. E Jesus nunca passou esse desequilíbrio. Ele sempre falou que estava aqui para cumprir a vontade do Pai, que ele veio para resgatar aqueles que se haviam perdido. As suas palavras nunca foram palavras de contradição. A questão é que algumas pessoas que o interrogavam querendo levar Jesus a uma contradição. Interrogado certa vez pelo sumo sacerdote sobre a sua identidade, se ele era o Cristo, Jesus disse: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mas houve alguns momentos também que Jesus não mostrou a sua identidade. E houveram casos em que Jesus também curou os enfermos e pedia para que eles fossem e não anunciassem quem foi que fez aquele milagre. Por quê? É porque Jesus não queria que o momento da sua partida fosse antecipado. Porém, para o sumo sacerdote, ele disse que ele de fato era o Filho de Deus e que os homens o veriam assentado à direita do Todo-Poderoso. O Jesus dos Evangelhos, veremos um homem equilibrado, paciente e firme diante dos seus acusadores. Alguém de quem até as crianças gostavam de estar perto. Eu não sei se os irmãos lembram, quando Nicodemos, à noite, vai ter um encontro com o Messias, ele diz: bom mestre, sabemos que ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluias! As pessoas de fato sabiam, só aqueles que queriam colocar em xeque a sua existência, colocar em xeque que ele de fato era Deus, que o acusavam de ser um louco. Mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. O terceiro subtópico, um mentiroso. A segunda hipótese era de que Jesus agiu de forma a enganar os seus ouvintes. Jesus nunca enganou seus ouvintes, porque tudo o que ele fazia e demonstrava por que estava fazendo. Ora, se Jesus de fato era um mentiroso, então ele atuou como um grande ator, pois tinha muitos seguidores que acreditavam nele. Se Jesus fosse um mentiroso e um ator, pode ter certeza que a nação de Israel jamais o seguiria,
porque a nação de Israel, ela era de encontro a mentiras. Jesus foi verdadeiro e o povo de Israel sabia, tanto que sabia, que faziam questão de segui-lo. Que o diga a multiplicação dos pães e peixes, a multidão que estava ali para ser alimentada. Se Jesus levasse uma vida de mentiras, logo isso seria descoberto. As pessoas descobririam e, na medida que descobrissem, no mínimo apedrejariam Jesus. Mas as palavras de Jesus tinham verdade. A vida de Jesus era pautada pela verdade. Jesus sabia quem ele era. E para que seus ouvintes não tivessem dúvidas sobre a sua identidade, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Jesus está tão consciente, presbítero Adonias, do que de fato ele é, que quando chega em João capítulo 14, versículo 6, presbítero Adonias, ele chega diante dos discípulos e daqueles que o seguem, e olha o que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus usou essa expressão? Deixa eu te contar algo interessante. O tabernáculo, ele era dividido em três partes. Tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O escritor Kevin Conner, no livro chamado Os Segredos do Tabernáculo de Moisés, ele diz que essas três portas, cada uma tinha um nome. E como o judeu ortodoxo até hoje acredita que o Messias é Moisés, eles têm como maior referência Moisés, presbítero Adonias. Então, Jesus, quando chega para aqueles judeus, ele diz o seguinte: vocês estão esperando por Moisés, mas eu sou o caminho. O que era o caminho? A primeira porta do tabernáculo. Eu sou a verdade, o que era a verdade? A segunda porta do tabernáculo. E eu sou a vida, o que era a vida? A última porta do tabernáculo que dava acesso ao Santo dos Santos. E lá estava a vida, que era o próprio Deus. A Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha que afirmação poderosa. E é esse Jesus Cristo que nós servimos, que você serve. É Ele que te cura das enfermidades, é Ele que abre as portas, é Ele que ressuscita os mortos, aleluias. Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida. E se Ele está falando essas palavras, Ele está dizendo: eu não sou mentiroso, eu sou verdadeiro, aleluias. Você pode dar glórias a Deus neste dia? Nós servimos a um Cristo que é verdadeiro, não é falsificado, muito menos o mentiroso. E por fim, Jesus era Deus? Uma pergunta. O exílio babilônico ensinou os hebreus a temerem e adorarem ao Deus de Israel. O período que eles passam na Babilônia, eles vão, de fato, compreender que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tirou da terra do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez passar a pés enxutos pelo Rio Jordão. E observem que eles aprenderam a adorar o verdadeiro Deus, eles jamais aceitariam acreditar num homem, a menos que ele desse provas de sua divindade. O povo judeu até hoje, irmãos, é muito desconfiado. Jamais iria acreditar em alguém que de fato não desse provas inequívocas da sua divindade. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus operou milagres e perdoou pecados, coisas que somente o Senhor poderia fazer. Os irmãos lembram que quando Jesus estava em Cafarnaum, lá na sua casa, um grupo de amigos, presbítero Adonias, eles pegam um paralítico que jaz sobre uma cama. Aquele homem já tinha um bom tempo sobre uma cama, e a Bíblia nos conta que ele vai lá, eles abrem o telhado daquela casa e põem o homem à frente de Jesus, onde Jesus estava ministrando para aqueles discípulos que estavam ali dentro. E o que é interessante é que Jesus olha para aquele homem e diz: perdoado-lhes são os vossos pecados. Naquele momento, aqueles
fariseus, saduceus, escribas que estavam ali, eles perguntam: quem é ele para perdoar pecados? E eles começam a murmurar, e Jesus, sabendo todas as coisas, olha para eles assim: por que vocês estão arrazoando entre vós, querendo saber se eu posso perdoar pecados? Aí Jesus faz uma pergunta interessante, ele diz assim, ó: qual é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e vai? Qual é o mais fácil, presbítero Adonias? O que é que você acha? O que é que você me diz? E você que está nos assistindo? E você que está nos ouvindo? Qual é mais fácil? Dizer: perdoar os teus pecados ou levanta, toma a tua cama e anda? Qual é o mais fácil, Adonias? O mais fácil é dizer que os pecados estão perdoados. Né? Você acha? É o mais fácil. Para mim, presbítero Adonias, todas as duas coisas são difíceis. Por quê? Porque eu não tenho poder para perdoar. Nós não temos poder para perdoar pecado de ninguém. Só o próprio Deus pode. Jesus está pegando aqueles homens e dizendo assim, ó: vocês podem perdoar pecados? Eles não podiam. E não podiam perdoar pecados e também muito menos poderiam curar aquele homem. Mas para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, o verdadeiro, que eu sou Deus, perdoados estão os pecados e agora levanta, toma tua cama e anda. Jesus está dizendo: o motivo da tua enfermidade foi o pecado. Eu perdoo o pecado e te dou a ordem para que você vá para casa. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus de fato era Deus. Jesus de fato era o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Quando curou o paralítico em Cafarnaum, Jesus disse a ele que os seus pecados haviam sido perdoados. E foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez com você. Ele perdoou os nossos pecados, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E pode ser que ainda hoje ele também te cure desta enfermidade. Eu creio que o Deus que nós servimos é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Glórias seja dada, pois, a ele eternamente. Amém. Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição. Vai ter aquele coffee break? Presbítero Adonias. O que o senhor quer tomar hoje? Vai ter? Rapaz, o que é que o senhor tem pra gente hoje aí? Café com leite, café com leite. Pronto, um cafezinho com leite, pode ser? Pronto, enquanto isso, nós vamos mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo também. Dia 12 tá chegando, tá certo? E Edu, já programou alguma coisa lá para a missionária? Ainda não. Ainda? Varão, vigia, vaso. E você? Tem lá dia dos namorados. Entendi. Você tá bem, meu vaso. Você tá demais. Ora, tá chegando o dia 12, faz uma surpresa aí pra tua esposa, pra tua namorada. E você, irmã, faz uma surpresa pro varão aí, tá bom? Deus te abençoe. Continue nos assistindo, continue participando da nossa programação, tá? E quando estiverem aqui, venham aqui nos visitar nos estúdios da CEADEB TV. Se programe para estar conosco na nossa AGO. Obrigado, viu, querido? Rapaz, queria ter um filho assim, viu? Oh, Jesus. Tiaguinho é benção, viu? Mas você é top, viu, Adonias? Se programa para estar conosco na nossa AGO. Vai ser do dia 3 ao dia 6, correto, meu Adonias? Do dia 3 ao dia 6 de julho, a nossa AGO. Se programa, vem aqui, vem ver a Rádio Vox, vem ver aqui a CEADEB TV oficial e vem compartilhar conosco aqui de bons momentos, tá certo? Serão 4 dias das bênçãos de Deus sendo derramados sobre a sua igreja do estado da Bahia. Você que nos assiste de outro estado, seja muito bem-vindo, compartilhe a nossa programação e estamos orando para que Deus continue te guardando, tá certo? Eu quero lembrar os irmãos também que no mês de outubro, 24 a 27 de outubro, nós teremos o Simpósio Nacional de Missões aqui no SECBA. Se programe para estar conosco, serão 4 dias de bênçãos. Estaremos aprendendo um pouco mais sobre missões, como cumprir o ID do Senhor, ok? Chegamos, então, à última parte da nossa lição, porque Jesus é único. Essa terceira parte, esse terceiro tópico, vai se subdividir em 2 subtópicos. Só Ele pode nos trazer a salvação e nos transformar, e só Ele nos concede o seu Santo Espírito.
Vejamos então, só ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. O apóstolo Pedro, ao ser interrogado pela liderança judaica sobre o milagre que fizera, pelo poder do Espírito, falou que ele havia ressuscitado e sido honrado por Deus. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo a hora nona para orar e há um paralítico que está pedindo esmola. A todos que passam, todos os dias, ele é ali para pedir esmola. Mas Pedro e João, olhando para aquilo, dizem: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, te damos. Levanta-te, pega na mão daquele homem, levanta-te e anda em nome de Jesus. Quando o apóstolo João faz isso, isso causa um reboliço na nação de Israel, a ponto de eles serem interrogados pela liderança judaica, como foi que ele realizou este milagre. E aí o apóstolo Pedro e o apóstolo João vão responder que fora feito aquele milagre pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Deus, o mesmo que havia ressuscitado Jesus Cristo de entre os mortos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E esse mesmo Espírito se encontra conosco hoje. Esta mesma palavra pode ser aplicada para a tua casa hoje. Você ainda hoje pode ser curado pelo poder da palavra de Deus. E essa salvação transforma o ser humano. Até hoje não vi ninguém que teve encontro com Jesus não ter a sua vida transformada. Fazemos um trabalho aqui dentro do Cárcere, presbítero Adonias, ali na penitenciária de Lauro de Freitas, na penitenciária Lemos Brito, na penitenciária Lafayette Coutinho, e ali nós podemos perceber de fato o quanto Deus pode mudar a vida do homem. Homens que estavam jogados nas drogas, fazendo parte de quadrilhas, mas que ao ouvirem a palavra de Deus e aceitam Jesus como Salvador, têm as suas vidas transformadas, regeneradas, têm as suas vidas mudadas. Eu estava conversando com uma irmã, a irmã Jane, congrega aqui conosco em Salvador, ela congrega ali no setor de Águas Claras. Essa irmã tem um testemunho extraordinário. Foi uma jovem que saiu muito cedo da sua casa, aos 14 anos, aí se envolveu com lesbianismo, se envolveu com drogas, passou a viver com uma mulher, tanto sofrimento que ela passou, mas em dado momento ela falou com Deus, pediu misericórdia a Deus, e Deus a resgatou, Adonias, do vício das drogas, do crack, da cocaína, livrou do lesbianismo, ela casou com um homem, está crente, firme, casamento abençoado, com filhos e servindo a Deus. Isso é o poder do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. E eu louvo a Deus, porque eu também tive a minha vida mudada. Você já adorou a Deus e agradeceu porque Deus também mudou a sua vida? Ora, essa salvação transforma o homem, regenera o homem. Pedro, um pescador da Galiléia, foi seguidor de Jesus e por amor a ele transformou-se em um líder cheio do poder de Deus em Jerusalém. Pedro era colérico, Pedro era sanguíneo, tudo de Pedro era na base da espada, tudo Pedro queria resolver na força do braço. Os irmãos lembram quando Jesus estava no Getsemane, que os homens foram para prender Jesus? Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus olhou para esse Pedro: Pedro, guarda essa espada, com o ferro que você fere, você também será ferido. Isto mostra o quanto Pedro era um homem sanguíneo, colérico, mas quando Pedro tem uma conversão de fato, participa de Pentecostes, Pedro sai diferente. Pedro agora sai amando as ovelhas, cuidando das ovelhas, a ponto de ser o primeiro dos apóstolos que vai levar o evangelho para os gentios. O povo judeu estava muito fixo de que Cristo, que o cristianismo era só deles, mas Pedro é o primeiro a sair para levar a palavra de boas novas para os gentios. Isso mostra o quanto ele se transformou em um líder cheio do poder de Deus, através da sua vida sendo restaurada pelo poder da palavra. Segundo subtópico, só ele nos concede o seu Santo Espírito.
Jesus sabia que a nossa luta neste mundo contra o pecado e contra as forças espirituais da maldade não seria fácil. Isso é verdade. Porque assim como Deus não abre mão dos seus filhos, o nosso adversário também não quer abrir mão de você. Então o crente está em uma luta constante, porque essas forças espirituais da maldade querem a todo custo nos tragar, nos tirar da presença do Senhor. Jovem, você não está só nessa luta. Nós também estamos. Toda a igreja de Cristo passa por momentos difíceis, porque o diabo investe para nos tirar da presença do Senhor. Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo de Deus nos fortifica. O sangue de Jesus Cristo nos guarda e nos garante a vitória em Cristo Jesus. Seria necessário um poder para resistir às tentações, ao pecado. E Ele nos concede o seu Espírito Santo. Que coisa poderosa, maravilhosa. Jesus disse: eu volto para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixarei com vocês o meu Consolador, o Paráclito Divino, o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa de Jesus Cristo para a igreja. E hoje nós temos. Você vai vencer as lutas, as pelejas, as batalhas, não porque você é forte, mas você vai vencer porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer vencer. Ele vai te guardar, ele já te selou para que você suporte os momentos difíceis. E uma vez suportando, as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Só podemos resistir às tentações se tivermos o auxílio do Espírito Santo. Talvez você esteja fraco. Talvez você esteja assistindo essa aula e já não sente mais a mesma força para vencer as tentações. Conclame ao Espírito Santo de Deus para que esteja com você. No levantar, no deitar, no andar, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde quer que você esteja. E o Espírito Santo de Deus, assim como fez com a vida da irmã Jane, ela já na sarjeta chegou a comer lixo e ela disse: pastor, eu não aguentava mais. Eu falei: Espírito Santo de Deus, me tira dessa condição, me tira daqui. E um dia Jesus Cristo a libertou. Talvez seja essa a tua condição, mas hoje ainda Jesus pode fazer isso com você e reescrever uma nova história. Convide ao Espírito Santo para que te ajude a vencer as tentações. Chegamos ao final da nossa lição e a nossa conclusão: não se pode pensar no cristianismo sem que Jesus seja mencionado, pois ele é a origem da fé cristã e o nosso destino eterno repousa sobre o que cremos acerca de Jesus Cristo e de sua obra na cruz e de como agimos diante do que disse. Por mais que isso pareça ser exclusivista aos olhos de quem defende o politicamente correto, Jesus deixou claro que só Ele é o caminho para se chegar a Deus. Cuidado com essa sociedade que quer a todo custo dizer como nós devemos nos comportar. Não devemos seguir o que a sociedade prega, mas seguir aquilo que está na palavra de Deus. Cuidado com o politicamente correto. Jesus, quando esteve aqui, viveu uma vida de verdade ou viveu uma vida para agradar a sociedade romana? Jesus apenas cumpriu o que lhe estava determinado. E o que Deus quer para nós é que vivamos de acordo com a palavra de Jesus Cristo. E fazendo isso, cumpriremos o desejo do próprio Deus. Chegamos ao final de mais uma lição. Esperamos que tenha sido uma bênção para a tua casa, para a tua família. E se Jesus não retornar, semana que vem estaremos de volta. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.